né? Por enquanto, tá? Depois isso aqui eu posso pôr no grupo, tá? Primeiro, é aqueles exercícios da lista de cinética e equilíbrio, o 3A e o 3B, que a gente colocou para vocês. Olha, a Carol apareceu aqui. Ó. Caroline, que tu tinha falado, não era? Isso, professor. Já entrou. Já entrou, tá? Então, o negócio é o seguinte. Então, daquela lista de cinética e equilíbrio, que é onde efetivamente começa a matéria da P2, eu queria que vocês me entregassem o exercício 3A e 3B. Como eu falei no início do ano, vocês devem estar lembrados disso, né? Existem duas coisas aí, né? Hoje de manhã foi uma encrenca e caiu a internet, a gente não conseguia entrar, eu só consegui dar aula para duas meninas só, né? E eu estava falando para elas, né, que você tem duas coisas aí para se preocupar, né? Uma é aprender e outra é tirar nota, tá? Tirar nota é a parte mais fácil. É só fazer os exercícios que a gente pedir. Aprender é um pouco mais complicado, né? Porque para aprender aí você realmente tem que entender o que a gente está falando, né? Então, eu vou dar o caminho das pedras. Primeiro, para você tirar nota, o que você tem que fazer? Entregar as atividades, só isso. Entregou as atividades, não tem encrenca. Tá? Agora, aprender, o que você tem que fazer? Você tem que fazer de verdade. Né? Quando você fizer de verdade, provavelmente você vai ter dúvida. E a dúvida você vai me perguntar. E aí eu vou te ajudar. Deu para entender? Então, por exemplo, esse exercício da lista de cinética e equilíbrio 3A e 3B, alguns já mandaram, mas como tinha muita coisa junto com a material da P1, eu queria pedir um favor para quem já mandou esse exercício da lista de cinética e equilíbrio 3A e 3B, manda de novo, tá legal? Que aí a gente pode não corre risco de passar sem a gente corrigir. Tá legal? Então tá. Então alguém já disse ok aqui, eu acredito que sejam todos, né? Se alguém não concordar, é só falar. Bom, então, só que assim, esses exercícios 3A e 3B estão lá, né? Está até o gabarito lá no portal. Então, se tu entrar no portal, é só copiar. Mas o legal aqui é aprender, né? Então, vocês têm dúvida nesse exercício? Como a gente já falou nisso há muito tempo, talvez fosse legal a gente passar, dar uma revisão nesses exercícios. Vamos nessa? Professor, Diga. eu estava relendo o material do senhor e eu fiquei com dúvida, não é em relação ao exercício, é em relação mais à teoria de equilíbrio químico. Eu posso fazer a pergunta? Claro que pode. E é exatamente na resolução desses exercícios que a gente vai tirar essas dúvidas. Fala. Tá. Deixa eu abrir aqui o arquivo do senhor. Eu estava lendo, professor, eu li, reli, eu falei, meu Deus, estou analfabeta funcional, não estou entendendo. Porque aqui está falando assim, professor, eu não entendi a parte. Cadê? Eu grifei. Ai, meu Deus. Aqui, professor, aqui está falando assim. Aqui. Droga, ainda não é aqui. Ai, professora, eu não estou conseguindo achar. Não faz mal, vamos fazer assim. Achei, eu vou explicar. Achei, professora, achei. Posso colocar? Achei. Tá aqui assim, ó. Numa reação exotérmica, há liberação de calor do sistema para o meio. Podemos raciocinar que o calor pode ser considerado como produto da reação. Portanto, aumentando a temperatura, estaríamos aumentando um produto do sistema em equilíbrio. Forçando assim a reação a deslocar-se no sentido de formação de reagentes.
Numa reação endotérmica, há absorção de calor do meio pelo sistema. Assim, o calor passa a agir como reagente. Neste caso, aumento de temperatura força a reação a deslocar-se no sentido de formação de produtos. Portanto, o aquecimento favorece a reação endotérmica e o resfriamento favorece a reação exotérmica. Professor, eu não entendi por que o aquecimento favorece a endotérmica e o resfriamento a exotérmica. Tá bom. Azar teu. Não gosto de você. Não tem problema, só quero entender. Então, deixa eu te falar uma coisa. Quem é que está falando? É a Leandra. A chata, professor. Então, Leandra, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou te explicar isso em cima do exercício. Pode ser? Pode, claro. Então, ó, eu vou tentar primeiro mostrar aqui na tela, tá? Só um minutinho. Professor, a dúvida da Leandra é sobre endotérmica e exotérmica. A minha dúvida é sobre esse negócio de deslocar para um lado e deslocar para o outro, que eu assisti a aula, voltei. Então, a gente já vai... Não, fica fria, a gente vai matar os dois coelhos com um tiro só. Então tá ótimo, muito obrigada. Então, ó, eu vou tentar dividir a tela com vocês aqui, ver se vocês conseguem enxergar aqui. Espera aí. Ó, você... Professor, é quando tem que deslocar para um lado e quando tem que deslocar... Eu me confundo às vezes na teoria em relação a isso. Calma, Leandra. O que você está vendo na tela? Exercício. Não, é sério. Exercício cinética e equilíbrio. Isso. Tá. Então, vocês estão vendo a tela rodar aqui? Isso. Sim. Então tá. Aqui assim fica mais fácil. Ó. Aqui, ó. Vamos trabalhar aqui nessa reação. Vocês não enxergam o meu mouse, mas vocês enxergam essa reação que está aqui. Tá legal? Tá legal. Tá. A gente enxerga as suas setinhas. Deixa eu colocar isso aqui. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma ajeitadinha aqui para ficar mais bonitinho. Pronto. Olha só que chique. Tá legal? Então, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Aqui, ele está falando assim, né? Quem é que tinha falado, que tinha perguntado sobre deslocamento de equilíbrio? Fui eu, Ana Beatriz, a perdida da vida. Então, Ana, olha aqui. Aqui, ó, Ana, ó. O negócio é o seguinte, ó. Aqui está dizendo o seguinte, ó. Indique para as reações em equilíbrio abaixo, quer dizer, essas reações que estão aqui embaixo, as providências possíveis, de acordo com a lei de Le Chatelier, que podem ser tomadas para aumentar o rendimento dos produtos, reação direta. Bom, primeiro, você tem que imaginar que essa reação que está aqui, essa reação A, nitrogênio com hidrogênio produzindo amônia, está acontecendo dentro de um único ambiente. Então, imagina aqui isso dentro de um ambiente fechado. Tá legal? Então, imagina que eu tenho um frasco, eu tenho nitrogênio e hidrogênio. Né? Só que eles começam a reagir e produzir amônia. Como o frasco está fechado, fica todo mundo lá dentro, ninguém sai. Então, continua ainda o nitrogênio e hidrogênio que não reagiram e a amônia que foi produzida. Está claro até aí? Está claro? Sim. Então, eu posso enxergar duas reações acontecendo. Uma, o nitrogênio com o hidrogênio formando NH3, e outra, o NH3 reagindo com o próprio NH3, formando nitrogênio e hidrogênio e revertendo a reação. Tá legal? Sim. Que está com a setinha para a direita, a gente chama de reação direta, formação de produtos. Que está com a setinha para a esquerda, a gente chama de reação inversa. Tá legal? Tá bom até aí? Sim. Então, sim. Até aí tudo bem. Então tá legal. Então agora vamos pensar assim, ó. A Leandra, tá?
eu posso reconhecer você pelo nome de Leandra, eu posso reconhecer você pelo nome de Leandra Anita, eu posso reconhecer pela sua fotografia, eu posso te reconhecer pelo teu G, eu posso te reconhecer pelo RA da faculdade, eu posso te reconhecer pelo seu CPF. Concorda comigo? Sim. Todas são você. Só que eu posso te enxergar sob pontos de vista diferentes. Tá legal? Uhum. Gente, alguém para entrar, me avisa que agora eu estou com essa tela aqui, eu não estou vendo, tá? Tudo bem até aí? Quando eu olho uma reação, eu posso enxergar a reação sobre vários aspectos. Eu posso me preocupar. Quem é que está produzindo? O que essa reação está produzindo? Eu posso me preocupar. Qual é a velocidade que essa reação está acontecendo? Ela é rápida? Ela é lenta? Quanto tempo vai demorar? Eu posso me preocupar com o rendimento. Será que eu consigo produzir tudo? Será que tudo vai reagir ou vou perder uma parte no caminho? Eu posso me preocupar com a pressão. Será que se eu mexer na pressão vai alterar essa reação? Eu posso me preocupar com a temperatura. Será que se eu mexer na temperatura essa reação vai acontecer alguma coisa? Eu posso me preocupar com a velocidade. Deu para entender? Eu posso me preocupar com vários aspectos. Então, eu posso enxergar a mesma reação sobre vários pontos de vista diferentes. Até aí, alguma dúvida? Não. Não. Muito bem. Então, quando a gente fala que a gente pode tomar providências, tem algumas coisas que mexem com a velocidade de uma reação. Então, repara, o nitrogênio reage com o hidrogênio e forma NH3. Só que está tudo dentro do mesmo frasco. Então, NH3 reage com NH3, forma nitrogênio e hidrogênio. Tá legal? Então, eu tenho uma reação, nitrogênio com hidrogênio, formando NH3 com uma determinada velocidade. E essa reação do NH3 formando nitrogênio e hidrogênio com outra velocidade, que pode ser igual a essa ou não. Mas chega uma hora em que essas duas velocidades se igualam. Quando isso acontece, a gente atingiu o equilíbrio. Tá legal? Tá? Sim. Então, o que acontece? Se eu conseguir aumentar o número de choques de um lado, ou da esquerda, ou da direita da setinha, se eu conseguir mexer no número de choques que acontece aí, eu mexo na velocidade. Se eu mexo nessa velocidade, eu mudo o equilíbrio da reação. Tá legal? Então, toda vez, por exemplo, aqui, vamos chamar, olhando a reação direta, tá? Aquela que está com a setinha virada para a direita, tá legal? O que está antes da setinha, nitrogênio e hidrogênio, eu vou chamar de reagente. E o que está depois da setinha, o NH3, eu vou chamar de produto. Tá legal? Até aí tá bom? Sim. Se eu aumentar o número de choques nos agentes, eu desloco a reação no sentido de formar NH3. Se eu diminuir o número de choques aqui ou aumentar o número de choques só do lado do NH3, ela vai para o outro lado. Tá legal? Tá bom? Pode repetir, professor? Não, professor. Pode repetir essa última parte, Oi? professor? Pode repetir essa última parte, por favor? Claro. Posso. Se eu aumentar o número de choques do nitrogênio e hidrogênio, eu vou formar mais NH3. Tá bom até aí? Assim, sim. Essa parte, sim. Se eu aumentar o número de choques do NH3, eu vou formar mais N2H2. Tá bom? Isso. Tá. Então tá. Então, agora a gente vai se preocupar em como que isso pode acontecer. Quando você entende isso, você entende deslocamento de equilíbrio. Tá legal? Professor, e quando diminui o número de choques do produto? Calma, vamos chegar lá. Tá. Calma. Chega lá. Tá? Então, vamos enxergar essa reação sob o aspecto temperatura. Tá legal? Tá. O que essa reação aqui diz para mim? Quando ele fala ΔH igual a menos 11, eu estou falando ΔH negativo. Quando eu estou falando ΔH negativo, eu estou falando o seguinte: o que é ΔH? Delta é diferença, H é energia. Então, ΔH é diferença de energia. Diferença é sempre, delta é sempre o inicial menos a final. Tá?
Para dar negativo, é preciso que a energia final seja maior do que a inicial. Ou seja, eu tinha menos energia e termino com mais energia. Então, toda vez que o ΔH é negativo, a reação é exotérmica, ela libera calor para o meio. Se eu colocar a mão, vai esquentar minha mão. Tá legal? Professor, posso ver se eu entendi? Pode. Quando eu esquento a reação aquece, ela vai formar mais NH2 e hidrogênio. Quando eu esfrio, ela... Pera, calma. Não, calma. Não, vai devagar. Por enquanto, eu só quero que você entenda o seguinte. Se o ΔH for negativo, a reação exotérmica libera calor. Se o ΔH é positivo, a reação é endotérmica, absorve calor. Tá legal? Absorve calor. Se eu colocar a mão no frasco, libera calor. Libera calor para onde? Para o meio. Se eu colocar a mão no frasco, o meio é minha mão. Então, se eu colocar a mão estiver quente, a reação é exotérmica. Se eu colocar a mão estiver gelada, a reação é endotérmica. Tá bom até aí? Mas, professor, se ela é endotérmica e ela vai liberar calor, a temperatura final vai ser maior, certo? Não, se ela é exotérmica, ela vai... Exotérmica. Endotérmica, ela absorve calor, a temperatura final vai ser menor. Então, professor, mas na reação exotérmica, ela vai liberar calor. Então, a temperatura final é maior, certo? Certo. Por que o ΔH é negativo, se a temperatura é maior? Porque delta é a inicial menos a final. Mas é a final que não vai ser positiva, professor? Porque é maior? Olha aqui. Olha aqui. Imagina aqui uma reação acontecendo. Aqui é a energia inicial e aqui é a energia final. Então, aqui é 50, aqui é 100, tá? Então, aqui é menor e aqui é maior. Tá bom até aí? Sim. Sim. Certo, professor. Olha aqui, ó. ΔH final, 50 menos ΔH inicial, 100. 50 menos 100 vai dar o quê? Menos 50, negativo, ou seja, ΔH negativo. No ΔH negativo, a energia final é menor do que a energia inicial, por isso que esquenta. Negativo. Ah, entendi, professor, não entendi. Eu estou bugando aqui, mas eu entendi. É porque perde energia porque libera calor. Exatamente. Aqui é um exemplo, né, de uma reação invertida, uma reação endotérmica. Então, ela começa com 50, energia de ativação, termina em 100. Então, ela gasta energia, ou seja, ela precisa absorver energia. Absorver de quem? Do meio ambiente. Então, se tu colocar a mão lá, tua mão vai ficar gelada, porque ela vai precisar da tua energia. Entendi. Ficou claro. Ficou claro? Perfeito. Então, vamos voltar para lá. Então, aqui, ó. Então, vamos voltar para cá. Então, ΔH negativo, tá legal? Então, ΔH negativo significa que a minha reação é endotérmica. Exotérmica, né? Exotérmica, desculpa. Exotérmica, professor. Tá legal? Então, agora vamos entender o seguinte. Quando a reação é exotérmica, é uma reação que... Espera aí, só um pouquinho. Aqui. Então, quando a reação é exotérmica, ela libera calor para o meio. Tá legal? Imagina uma reação liberando calor. O que é bom para ela? Que eu esfrie o frasco para absorver esse calor que ela está liberando ou que eu jogue mais calor em cima? Esfrie. É lógico que nem a gente quando está com calor. Então, quando eu esfrio o frasco, o equilíbrio desloca sempre no sentido da exo. Quando eu aqueço, ele desloca no sentido da endo.
Entendeu? Não. Quem disse não? A Ana, de novo. Então, Ana, vamos lá. Quando você imagina que a reação esquenta, então imagina um frasco que está reagindo, e aí quando você reage, ele esquenta para caramba. Você coloca a mão, está muito quente. Tá bom até aí? Sim, até aí sim. Essa é uma reação exotérmica. O que você acha que esse sistema vai gostar? Que eu coloque ele num lugar frio para absorver esse calor, ou que eu coloque ele num lugar quente? Num lugar frio. Até então eu entendi. Então, se a reação é exotérmica, quer dizer, se ela libera calor por meio, é exotérmica. Se você esfriar, você favorece essa reação. Então, como a reação aqui para a direita é exotérmica, né, se eu esfriar, eu favoreço a reação exotérmica, ou seja, o equilíbrio desloca para a direita. Se eu esquentar, eu vou favorecer a reação que deixa a coisa gelada, ou seja, que o meu equilíbrio desloca para a esquerda. Ficou claro? Agora entendi. Obrigada, professor. Agora fez sentido. Não sei, buguei de novo, meu Deus. Não sei, não estou conseguindo. Não sei, professor, está bugando aqui. Calma. Se a reação esquenta, o frasco esquenta, o que é bom? Então, se o frasco esquenta, é bom que esfrie, porque aí ele vai aumentar a energia dos reagentes, certo? Agora, tá bom. Então, agora, olha essa reação que está aqui na folha. Tu está enxergando? Não. Não, a reação que está aqui, você não está enxergando a folha no coisa aqui? Não, estou vendo sim. Não está aparecendo. Eu tirou. Não está aparecendo? Não, está aparecendo. Não. Tem que compartilhar de novo, professor. Não, eu achei que eu já tinha compartilhado. Peraí. Tinha, mas eu acho que saiu. Não, tu faz mal, a gente compartilha de novo. Peraí. Professor. Oi. Se eu esfrio a exotérmica, Apareceu ou não? Não. Não? Não. Então deixa quieto. Que ele já está compartilhado. Peraí. Professor. Oi. O senhor deu o exemplo falando que o lado direito é o lado exotérmico, que seria o favorecido. É sempre o direito ou tem que ver na hora? Não. Vamos voltar aqui. Eu vou mostrar a tela aqui, que eu não estou conseguindo compartilhar legal. Estava compartilhado, mas não estava obedecendo. Então, eu vou te mostrar aqui. Olha aqui. Essa reação aqui. Essa aqui. Tá? Tá legal? Estou vendo. Então, tá. O ΔH é negativo. Tá bom? Tá. Então, nesse sentido, daqui para cá, ela é exotérmica, ela libera calor. Então, se você esfriar, você acha que vai favorecer a formação desse cara ou a formação desse daqui? Dos reagentes. Se aquecer? Não, se esfriar. Produto, né, professor? Se esfriar, essa reação daqui para cá, quando produz NH3, essa reação é exotérmica, libera calor. Tá legal? Tá. Então, se ela libera calor para cá, se eu esfriar, vai favorecer a reação que libera calor. Ou seja, quando eu esfrio, favorece a reação exotérmica, ele desloca para cá. Se eu esquentar, vai favorecer a endo, aí desloca para cá. Entendeu? Então, professor, favorece então, professor, se eu esfriar, eu vou favorecer os. Não, sempre que você esfriar, você vai favorecer a atividade dos reagentes e vai formar mais produto, é isso? É isso. Tá. Então, vai colocar os produtos.
Isso. Agora, olha, a gente só tem 10 minutos. Não esquece que depois eu entro de novo, tá? Tá legal até aí? Tá. Tá. Bom, agora, como eu te falei, a gente pode... Então, como é que você pode memorizar isso, né? A exotérmica libera calor. Então, quando eu esfrio, favorece a exo. Quando eu esquento, favorece a endo. Tá legal? Tá. Certo. Ok? Beleza. Então, deixa eu ver que tem algum recado no chat aqui. Deixa eu ver. É isso mesmo. Olha. O Guilherme pegou legal. Quando eu esfrio, aumenta o número de choque entre as moléculas dos reagentes. E aí o produto vai se formar mais rapidamente. Por isso que desloca no sentido da exo. Tá legal? Então, quando eu esfrio, favorece a exo. Quando eu esquento, favorece a endo. Tá legal? Porque quando esquenta, professor, vai aumentar a agitação dos reagentes e aí vai formar mais produto. Por isso que quando esquenta, favorece a endo. Quando eu esquento, favorece a endo. Tá, diminui os choques das partículas, né, professor? Exatamente. Esquenta. Tá legal? Quer dizer, certo. Como essa reação daqui para cá, né, formando NH3, gosta de liberar calor, essa reação gosta de temperatura baixa. No sentido contrário, ela absorve calor. Então, ela precisa de alguém que dê calor para ela. Então, quanto mais se aquecer, melhor. Tá legal? Tá legal, professor. Obrigada. Bom, agora, volume. Ó, pressão. Quando a gente fala em pressão, quando a gente fala em temperatura, o que a gente tem que se preocupar? O que essa reação, que dica que essa reação me dá no que diz respeito à temperatura? Você vai olhar se ela é endo ou se ela é exo. Agora, se eu quiser enxergar outro aspecto, né? Se eu quiser enxergar o aspecto de pressão, o que eu tenho que me preocupar? Como que a pressão vai afetar essa reação? Ora, quais são os estados físicos que sofrem influência da pressão? Líquido nenhum. Pega uma seringa de injeção, coloca água lá dentro, fecha na ponta e tenta empurrar o êmbolo para ver se você consegue. Ele não empurra. Por quê? Porque o líquido não sofre com a pressão. As moléculas já estão muito próximas. No estado gasoso, as moléculas estão muito longe uma da outra. Então, à medida que eu aumento a pressão, diminui o volume. Ou seja, o aumento da pressão ou a diminuição da pressão afeta o estado gasoso. Estado líquido e sólido, não. Tá bom até aí? Sim. Sim. Então, quando eu pensar em pressão, eu vou pensar no quê? Volume de gás. Se não for gás, não me interessa gás. Tá legal? Então, olha essa mesma reação. Tá? Aqui, ó. Uma de NH3. Como está tudo dentro do ambiente, está tudo com a mesma pressão e a mesma temperatura. Então, se eu colocar 1 litro desse cara, ele vai precisar reagir com 3 litros desse e formar 2 litros desse. Ou seja, eu uso um volume desse mais 3 desse. E desse lado eu só produzo 2. Está legal aí? Sim. Então, antes da reação, né, nos reagentes, eu tenho 4 volumes gasosos. Isso é gás, isso é gás, isso é gás. E depois da reação, 2 volumes de gás. Então, se eu aumentar a pressão, aumenta o choque entre as moléculas. Só que aqui tem 2 moléculas se chocando, aqui tem 4. E está tudo dentro do mesmo ambiente. Então, se eu aumentar a pressão, aumenta muito mais o número de choques desse lado, que tem mais moléculas, do que nesse lado aqui. Então, toda vez que eu aumento a pressão, ela desloca no sentido do menor volume. Nesse caso, formando mais NH3. Está legal? Uhum. Alguém tem dúvida? Professor, o produto só tem 2 volumes porque ele tem perda de rendimento na hora da... Não, nada a ver. Nada a ver. Característica do produto. Tá. Por exemplo, por que a pólvora explode? Né? Porque a pólvora é uma molécula muito grande e sólida. Quando você decompõe a pólvora, você forma um monte de outras moléculas, várias e gasosas. Então, você passa de um volume muito pequenininho para um volume muito grande repentinamente. Então, você vai ter uma expansão de volume muito grande, por isso que explode. Tá? Então, repara, aqui eu tenho só nitrogênio, aqui eu tenho só hidrogênio. Aqui eu tenho nitrogênio e hidrogênio numa molécula só. Então, se ocupa um espaço muito menor. Tá legal?
Isso não tem nada com rendimento. E se fosse ao contrário, professor, se eu tivesse mais volume nos produtos e menos nos reagentes, aí se eu aumentasse a pressão, ia formar mais reagente. Isso. Ia deslocar para o sentido dos reagentes. Isso. Aqui, por exemplo, se você enxerga a reação inversa daqui para cá, se você aumentar a pressão, desloca para cá. Se você diminuir a pressão, desloca para cá. Professor, eu não entendi. Ó. Ai, desculpa, isso é muito difícil para mim. Você consegue chegar que se aqui tem 4 volumes e aqui tem 2? Consigo. Então, vamos imaginar isso aqui, ó. Aqui, ó. Está tudo dentro do mesmo ambiente. 4 volumes vermelhinho e 2 volumes azul, tá? Então, essas moléculas, cada vez que uma vermelha se choca com a outra, forma azul. Cada vez que 2 azuis se chocam, forma uma vermelha. Tá legal? Então, agora imagina o seguinte, né? Eu pegar esse cara aqui e diminuir, aumentar a pressão, diminuir esse volume para cá. Todas as moléculas vão se chocar. Só que, como essa vermelha tem 4, vai se chocar muito mais do que essa daqui que tem 2. Faz sentido para ti? Faz sentido. Então, se isso faz sentido, quando você olha aqui, ó, aqui você tem 4 volumes, aqui você tem 2, dentro do mesmo ambiente. Se aumenta a pressão, aumenta muito mais a quantidade de choque desse lado do que desse. Ou seja, esse lado vai reagir mais rápido do que esse, porque tem mais choque aqui do que esse, então vai deslocar para cá. Entendi. Então, no caso, vai formar mais reagente, professor? Aumento de pressão desloca no sentido de menor volume. Então, e aí você vai ter que avaliar... olha, está fugindo a câmera, né? Se fugir, eu vou continuar falando e vocês pegam a folha e acompanhem pela folha, tá? Então, olha aqui, ó. Aqui tem mais volume do que aqui, que nem a Leandra falou. Se eu aumentar a pressão, esse lado reage mais rápido. Então, se eu olhar a reação direta, o aumento da pressão desloca no sentido da formação de produto, na formação de NH3. Agora, se eu olhar a reação inversa, daqui para cá, imagina essa reação escrita ao contrário, se eu aumentar a pressão, aí vai deslocar no sentido de para cá, ou seja, vai deslocar no sentido do reagente se eu olhar daqui para cá. Deu para entender? Então, quando eu aumento a pressão, eu favoreço a formação de produtos, e quando eu... Não, para. Quando você aumenta a pressão, favorece o menor volume. Nesse caso, produto. Numa outra reação, poderia ser reagente. Ao contrário, né, professor? Isso. Então, por exemplo, ó, aqui, ó, então, você falar desse jeito me deixa preocupado que numa reação dessa daqui, por exemplo, ó, você fique preocupado com reagente e corpo. Aqui, por exemplo, se aumentar a pressão, eu vou deslocar no sentido dos reagentes, não no sentido dos produtos. Ah, sim, professor. Eu vou formar mais produtos, que vou aumentar o choque, né? Isso. Então, pensa assim, desloca no sentido de menor volume gasoso. Pensa assim, tá? Não se é reagente ou produto. Se é reagente ou produto, tu avalia pela reação, senão dá confusão. Tá legal? Tá legal. Sabe o que eu Peraí, calma. Deixa eu só falar uma coisa. Daqui a pouco vai cair o sinal que falta menos de 1 minuto. Então, pode ser que você fale no vácuo, aí depois na volta, eu retorno. Fala. Então, professor, quando aumenta a pressão, quando aumenta a pressão, vai deslocar do maior volume para o menor volume. Aí é uma coisa besta que eu não consigo entender. Por que se eu diminuir a pressão, vai ser ao contrário? Vai deslocar do menor volume para o maior volume, se eu diminuir a pressão. Porque se eu diminuo a pressão, tem mais espaço para as moléculas
Bom, na anterior tinha mais gente do que tem agora, então tem mais gente para entrar. Ainda deve ter mais gente para entrar. Bom, vamos continuar aqui, depois a gente... Leandra, né? Uhum. Que a diminuição da pressão não fez sentido para você, né? Professor, sabe aquele desenho que o senhor fez? Eu vou mostrar. Então, eu vou mostrar. Isso daí é chato mesmo, né? A primeira faz sentido, a segunda faz menos sentido. Mas, assim, repara aqui, olha. Cada duas dessas formam 4 dessas. Tá? Então, cada 4 dessas vermelhinhas formam 2. Tá? Então, o que acontece? Eu preciso que as 4 se choquem para formar 2. Tá? Para aumentar esse espaço, tem mais espaço para andar. A chance dessa daqui se chocar com essa é muito maior do que as 4 vermelhas se chocarem. Então, se eu aumento... porque eu só preciso chocar um choque aqui, só com 2 é um choque, aí tem que se chocar as 4. Entendi. Parece uma coisa óbvia, mas é meio difícil de... Não é não. A química é isso aí, Leandra, entendeu? Quando ela se torna óbvia, quando você consegue sacar e ela se torna óbvia, parece que tudo é tão fácil, mas enquanto isso não acontece, é muito difícil de entender. Por isso que eu falo. E aí o que acontece? Nesses exercícios, muita gente acaba errando porque memoriza, entendeu? E aí não consegue avaliar, entendeu? Repara que agora que você entendeu isso, o próximo que a gente tem que se preocupar é com os choques entre a concentração. Então, repara o seguinte, esse cara reage com esse. Imagina que dentro desse frasco que tem esses caras, eu jogo só nitrogênio lá dentro. Não vai aumentar o número de choques do nitrogênio com o hidrogênio que está lá dentro, já que eu tenho mais nitrogênio lá dentro? Sim. Sim. Então, toda vez que eu aumento a concentração de alguém, o equilíbrio desloca no sentido inverso. Então, se eu aumentar o H2, desloca para lá. Se eu aumentar o N2, desloca para cá. Se eu aumentar o NH3, desloca para lá. Deu para entender? A gente entende isso aí faz sentido, aí isso aqui fica mais fácil. Nossa, professora, agora que eu fui entender. Porque eu estou estudando desde tarde. Nossa, nem acredito. Então, mas é isso mesmo. Bom, agora me dá um tempinho aqui que eu vou... Não, vou esperar mais um pouco, ainda tem mais gente para entrar, que aí depois eu vou bater a foto ali. Deu para entender? Então, quando se torna lógico, a gente consegue entender legal, entendeu? Que nem, por exemplo, catalisador. O que o catalisador faz? Ele acelera essa reação, mas acelera essa. Ele acelera para cá e acelera com a mesma intensidade. Então, o catalisador não vai deslocar o equilíbrio nunca. Ele só vai fazer essa reação atingir o equilíbrio mais rápido, porque toma o número dos lados. Mas deslocar, não. Que aumenta de um lado, aumenta do outro, não vai mudar o equilíbrio. Então, toda vez que a adição de catalisador, não aumenta nem diminui. Tá bom? Tá bom, professor. Dúvida, obrigada. Agora está legal? Agora sim. Então, agora eu posso ir por a prova. Pode. Professora, a Eduarda Naomi está fazendo uma pergunta. Vamos lá. Concentração. Eduarda. Você está me ouvindo, Eduarda? Pode responder se você não tiver com o microfone. Você está me ouvindo? Deixa eu te achar aqui. Aí, se for o caso, você bota um sinalzinho. Aqui, achei você. Sim, professor. Então, bota um sinalzinho aqui, esse positivo aqui. Tá? Então, tudo bem? Então, tu está me ouvindo. Muito bem. Então, já vi aqui que você falou sim. Então,
Aqui, ó. Faz sentido para você que, se eu aumentar o número de choques desse lado, a reação desloca para cá. E se eu aumentar o número de choques desse lado, a reação desloca para cá. Faz sentido isso para você? Se não fizer, fala, que aí a gente explica isso mais devagar. Não. Então tá. Olha aqui, ó. Para essa reação aqui, o nitrogênio reagir com o hidrogênio e formar NH3, é preciso que uma molécula de nitrogênio se choque com 3 de hidrogênio numa posição favorável com energia suficiente. Então, toda vez que uma molécula dessa se choca com 3 dessa, eu formo essa daqui. Eu formo 2 dessa. Se não se chocar, não tem como formar aqui. Sim ou não, Eduardo? Sim. Então, tá legal. Então, olha aqui, ó. Se eu aumentar o número de choques desse lado, vai favorecer essa reação, vai formar mais NH3. Se eu aumentar o número de choques desse lado, favorece essa daqui. Tá? Então, o que acontece? Se eu mexer na concentração, se eu colocar mais nitrogênio, imagina o hidrogênio aqui, tá? Aqui, ó. O hidrogênio e o nitrogênio são os vermelhinhos, né? 3:1. Imagina que eu aumente só nitrogênio. Aqui, ó. A quantidade de choque, agora desse daqui eu coloquei mais nitrogênio. Olha só como aumenta mais o número de choque. A chance de eu chocar as vermelhinhas é muito maior. Então, nesse sentido, eu aumento mais o número de choques de um lado do que de outro. Então, se eu aumentar a concentração de nitrogênio, aumenta mais o número de choque desse lado do que aqui. Do hidrogênio também. Então, se eu aumentar esse, ela desloca para cá, porque eu favoreço esse lado. Se eu aumentar o número de choques desse lado, ele favorece a reação do outro lado, porque eu vou chocar aqui, vai aumentar o número de choques desse lado, aqui não. E vai formar mais desse cara. Fez sentido? Não. Sim ou não? Toda vez que eu aumento a concentração de alguém, aumenta o número de choques onde esse cara está. Se aumentar o número de choques onde esse cara está, vai favorecer essa reação. Então, aqui, ó, eu tenho um desse e 3 desse. Imagina que agora eu tenho um desse e tenho 6 desse. Eu só preciso de 3 para se chocar. Só que eu tenho 6. Então, a chance de 3 desses é muito maior do que de 3:1. Eu tenho 6 ali dentro. Então, se eu aumentar a concentração, aumenta o número de choques daqui, ela vai para o outro lado. Ficou mais claro ou não? Agora entendeu? É isso. Porque foi isso, basicamente, que aconteceu em todos os casos. Que a gente tem que se preocupar. Aumenta o número de choques de um lado, ela vai para o sentido inverso. Tá? Agora eu vou colocar a Leandra à prova. Como assim? Eu vou falar... Posso fazer mais uma pergunta? Conseguiu entender. Posso fazer vou ver se você conseguiu. Hã? Posso fazer mais uma pergunta antes da prova? Pode. Professor, então, para eu aumentar o rendimento dessa reação que o senhor está explicando, eu preciso do fator temperatura. No caso, seria diminuir a temperatura. Eu preciso do fator pressão, que é aumentar a pressão. E o fator reagente, eu aumento... Concentração. A concentração, eu aumento a concentração dos reagentes e eu formo mais produtos. São esses 3 fatores, professor? Isso. Tá. E o catalisador? Não interfere em nada, né? O catalisador. Isso, não altera o equilíbrio. Tá? Agora, olha essa reação aqui. Ó. Pensa na temperatura.
Para eu formar... Eu não estou conseguindo ver direito. Tá. H2 mais... I2. Deixa eu aumentar aqui a tela, professor. Mais I2. H2 mais I2 formando 2 de HI. Tá. Pensa na temperatura. Na temperatura ΔH. ΔH positiva. A reação endo é... Endo. Endo. Então, vê que olha só, eu já escrevi aqui, endo aqui, é isso aqui. Por quê? Porque esse exercício está resolvido, né? Então, na prova, você faz isso. É endo, tu já escreve endo na reação direta e exo na reação inversa. Cuidado que, às vezes, eu inverto a setinha. Eu posso essa setinha para cima e a setinha para cá. Então, é endo para cá. Não é porque é de cima, é para cá. É exo para cá. Então, para favorecer a formação de HI, o que eu tenho que fazer? Aumentar ou diminuir a temperatura? Aumentar a temperatura. Perfeito, já matou. Exato, acertou. Para formar o produto. Perfeito. Passei na prova, professor? Não sei. Primeira tu já passou, vamos ver a segunda. Aqui, a segunda é pressão. Agora toma cuidado. Pressão, tá? Ó, volume gasoso. E aqui também é volume gasoso. Tá legal? Então, tá. Pressão desse lado, pressão desse lado. Volume gasoso. Aqui eu tenho... Quantos volumes eu tenho aqui? Nos reagentes são 2 volumes a soma, né? Juntando os dois, tem 2. E nos produtos? 2 também. 2 também. Então, tem 2 antes e 2 depois. O que eu tenho que fazer com a pressão? Aumenta ou diminui a pressão para formar mais desse cara? Então, professor, nesse caso, a pressão vai interferir? Porque se eu aumentar a pressão... Não vai, exatamente. Vai estabilizar, né, professor? Se o volume gasoso é igual ao dos dois lados, não adianta tu mexer na pressão. A pressão não vai alterar o equilíbrio. Sim. Vai chegar uma hora que estabiliza, né, professor? Não é isso. É que o volume aqui é igual dos dois lados. É igual, né? Igual dos dois lados. Favorece os dois. A pressão não vai fazer diferença, porque ele vai interferir dos dois lados da mesma forma. Favorece para os dois aí. Seria como um catalisador, né, professor? Aí não desloca, fica que nem o catalisador. Acelera a reação, mas não desloca o equilíbrio. Sim. Tá? E o que eu faço com reagentes? Eu aumento a concentração do H2 para formar mais HI. Eu tenho que aumentar H2 ou diminuir? Aumentar. Se eu quiser mexer no HI, o que eu faço para formar mais HI? Aumenta ou diminui? Aumenta. Se eu aumentar, vai formar mais desse cara. Diminui aqui. Então, aumenta aqui, desloca para cá. Diminuir aqui, desloca para cá. Matou, outro é catalisador. Pronto, vocês já mataram. Entendeu? Agora tem os exercícios C e D que eu gostaria que vocês fizessem, mas esses não precisam pegar. Para aprender. Já está resolvido. O gabarito está pronto. E aí, se por acaso você olhar o gabarito e falar, pô, isso não faz sentido, na aula que vem você me pergunta. Tá legal? Tá bom, professor. Professor, uma última pergunta. Diga. Sobre as setinhas. Diga. Sempre a seta para o lado direito vai ser endo e para o lado esquerdo vai ser exo ou não? Não. Como que eu vou saber? ΔH negativo é exo, ΔH positivo é endo. Não, isso não me esclareceu, professor, né? Não sei, tá certo. É a Ana Beatriz de novo. Ana, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu sabe o que é ΔH? O senhor falou que é... Aí eu anotei em algum lugar, professor. Não, anotou não. Isso faz sentido para você? Você sabe o que é sem olhar? Se o ΔH for negativo, é exotérmica. Não é isso. Eu quero saber. Não. Eu quero saber o seguinte. Não é isso que eu estou perguntando. Eu quero saber o seguinte. Você sabe o que é ΔH? Não. Sabe o que é delta? Professor, eu aprendi na escola, mas delta, eu não lembro mais não. É diferença. Não tem problema. Não é esse delta que tu aprendeu na escola, provavelmente é o delta de uma equação matemática. O que
É, isso mesmo. Diferença assim, e energia. Normalmente a gente delta é a diferença. A gente expressa a diferença como delta. Então, em vez de eu falar diferença de H, é energia, entalpia. Então, em vez de eu falar diferença de entalpia, eu falo diferença ΔH. ΔH é energia inicial menos a energia final. Legal? Sim. Tá bom, Ana? Então, imagine esse gráfico aqui, ó, tá? Tá. Aqui, ó. Aqui, ó. Imagine isso aqui, ó. Ó. Energia aqui, tá? Então, aqui, ó. 0, 50, 100, 150. Tá? Então, a reação começou aqui, energia inicial. Tá? Então, começou com 1, aí teve uma energia de ativação para a reação acontecer, senão ela não acontece, e ela termina com 50. Então, ela começa com 100 e termina com 50. Então, você repara que a energia final é maior do que a energia inicial, não é? Isso. Então, se eu fizer 50 menos 100, que é sempre final menos inicial, se eu fizer 50 menos 100, vai dar negativo, não? Menos 50. 50 menos 100 vai dar negativo, não vai? Vai dar menos 50. Então, quando o ΔH é negativo, significa que a energia final é menor que a inicial, ou seja, o sistema vai aquecer. Então, quando o ΔH é negativo, a reação é exotérmica, quer dizer, libera calor, porque a energia final é menor do que a energia inicial. Aqui é o exemplo inverso. Começou com 50, terminou com 100. Então, ela termina com uma energia maior do que ela tinha. Alguém tem que dar energia para ela. Quem? O meio ambiente. Se for a tua mão, é a tua mão que vai dar energia para ela. Então, se tua mão estiver lá, tua mão vai ficar gelada. Então, quando o ΔH é positivo, a reação é endotérmica, absorve calor do meio. Quando o ΔH é negativo, a reação é exotérmica, libera calor do meio. Deu para entender? Entendeu, Ana? Entendi, professor. Isso eu já tinha entendido, isso do negativo, positivo, exotérmico, endotérmico. Sim, então, eu só fico em dúvida da setinha mesmo, porque... Então, aqui, ó. Aqui, ó. ΔH negativo, exotérmica. Tá? Exotérmica, quando o que representa essa reação aqui é a setinha no sentido da formação de produto, nesse sentido daqui para cá. Então, se essa reação é exotérmica, qual que é exotérmica? A que a setinha está para cá, não a que a setinha está para lá, porque a setinha está para lá é a reação inversa. Agora, para essa daqui, o ΔH é negativo. Na outra que a gente avaliou, o ΔH era positivo. Tá? Então, repara que aqui, ó, ela é exo no sentido inverso, porque para cá ela é indo, então ela é exo para cá. Entendeu? Ah, acho que agora eu entendi. Entendeu? Quer dizer, você não olha se está em cima ou embaixo, você olha o sentido. Se é positivo, é endotérmica. Qual que é endotérmica? A setinha para lá. Não importa se essa setinha está em cima ou embaixo, mas a setinha para lá. Entendeu? Certo? Certo. Bom, então, para a semana que vem, exercício 3A, 3B. Tá? E faz o C e o D. Tá? Se por acaso, semana que vem, pergunta. Combinado? Professor, é para entregar até semana que vem? Agora, a gente vai... É para mandar pelo portal, pelo e-mail. Pelo e-mail. Tá? Se atrasar, dá uma zeba, tu está trabalhando, não deu tempo, vai atrasar para entregar, tudo bem. Mas se conseguir entregar para a semana que vem, melhor. Professor, o senhor vai postar os exercícios ou já está postado? A gente já tira.
Já está. Já está postado. Já está até com gabarito. Já. Tá legal? Tá legal. Teve isso aí, mas não faz mal, manda de novo para não dar confusão. Professor. Para não precisar ficar procurando e-mail, tá bom? Diga. O senhor colocou no portal, parece um experimento de laboratório que é separação de cátions. O senhor vai pedir para a gente entregar também? Não, calma. Isso depois, primeiro a gente explica, depois vocês entregam. Tá bom. Não explicou ainda. A única coisa que vocês têm que entregar por enquanto é isso. Vamos esperar até o final dessa aula, ver até onde a gente chega, tá legal? Um passo de cada vez. A Eduarda perguntou, a concentração só envolve estados gasosos? Não. Você pode ter reagente líquido e a concentração atua da mesma coisa. A única coisa que só envolve estado gasoso é pressão. A pressão só atua temperatura, concentração, qualquer que seja o estado. A concentração só não vale para o estado sólido, porque aí ele não está dissolvido, então não é concentração, é densidade. Então, quando se fala em sólido, o sólido nem participa da constante de equilíbrio, ele nem entra na reação da constante de equilíbrio. Tá legal? Bom, dá um minuto, que eu vou bater uma foto aqui para ver quem é que está presente. Espera aí. Aqui chega até a pergunta. Muito bem. Então, eu coloquei lá os exercícios que tinham para entregar, porque assim fica mais fácil para mim, tá? E aí à medida que a gente vai fazendo, é só para me controlar, falar, já dá para fazer isso, já dá para fazer aquilo. Então, por enquanto, só o primeiro, tá legal? Bom, a gente chegou a conversar com vocês sobre a expressão da constante de equilíbrio e a expressão da velocidade. Lembra que a gente falou velocidade... aqui, ó. Aqui, ó. Lembra que a gente falou disso? Então, por uma reação elementar, tá? A velocidade é uma constante, a concentração do A elevado ao quadrado, vezes a concentração do B elevado ao cubo, vezes a concentração do C. Sempre isso. E quando a gente fala em constante de equilíbrio, né, é sempre produtos... Então, aqui, olha, velocidade, uma constante A elevado ao quadrado vezes B. Tá legal? Isso. Sim. Lembram disso? Então, a Eduarda tem mais uma dúvida. Fala, Eduarda. Professora, eu vou falar por áudio, tá? Pode. A letra C tem a reação e no final tá mais 94,1 quilocaloria. É mais 94? Mesmo? E é o seguinte, porque assim, você tem duas maneiras de representar o ΔH. Então, aqui, A mais B dando C mais D. ΔH é igual a menos 10, por exemplo. É porque na reação está falando que é exotérmica, a direta. Pera, calma. Aqui, ó. Sim. De representar se a reação é endo ou exotérmica. Uma é olhando o ΔH, que eu já expliquei, ΔH positivo ou negativo. É enxergando a energia como fazendo parte do sistema, como se fosse um reagente, que é o que ele representa ali. Então,
A mais B, dando C mais D, mais caloria. Ou seja, o calor está desse lado. Se o calor está desse lado, é exotérmica. Se o calor estivesse desse lado, seria endotérmica. Então, por exemplo, essa reação aqui é exotérmica. Eu poderia representar, por exemplo, uma reação endotérmica. Assim, ó, A mais B, dando C mais D, menos 10 quilocalorias. Tá aqui, ó. Aqui, A mais B mais 10 calorias. Então, se tem 10 calorias desse lado, isso aqui é o lado de produto. Se a energia está do lado do produto, é porque está aquecendo. Então, essa reação é exotérmica. Ficou claro, Eduarda? Uhum. Ficou. Agora, imagina que tivesse assim, menos 10 calorias. Passa o 10 para cá, mudando o sinal. Endotérmica. Mais aí B, ela é mais endotérmica. 10, aí é endotérmica. Deu Tá, para entender? entendi. Então, se eu tiver desse lado ou negativo, então é isso. Tá legal? Tá bom. Obrigada. Imagina. Então, ó, nossa, vocês estão muito bem. Eu estou muito feliz. Sério mesmo. Aí depois aqui, tem aqui ó, a expressão da constante de equilíbrio. A gente já explicou isso, a gente já discutiu isso. Antes de colocar, é só para fazer a expressão. Tá aqui, ó. D elevado ao quadrado vezes F elevado ao cubo, dividido por A quadrado, D ao cubo e C. Tá legal? Repara que tudo isso aqui está na fase aquosa. Se estiver na fase aquosa ou gás, tudo bem. Se estiver sólido não entra na expressão do equilíbrio nem na expressão da velocidade. Tá legal? Não se fala em concentração de sólido. Tá bom até aí? Por que não fala de sólido, professor? O que é concentração? Concentração é a quantidade de determinado produto, de massa. determinado composto. É a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Ou seja, desse cara junto com o solvente. Quer dizer, é a massa do soluto dividida pelo volume do solvente todo. Tá legal? Sim. Tá. Sólido aqui embaixo. Tá legal? Tá. Então, eu pego a massa desse sólido. Então, por exemplo, uma pedra dentro d'água. Eu tenho a massa dessa pedra. Tá legal? Qual é o volume dela? Eu não posso considerar o volume da solução. Ela não está dissolvida na solução, ela está sozinha. Então, o volume é dela mesma. A massa dela, por ela mesma, é densidade. A densidade não muda. Se eu colocar uma pedra, a densidade vai ser uma. Se eu colocar duas pedras, a densidade é a mesma. Então, a sólido, a concentração de sólido é constante. Por isso que eu não posso mexer em concentração de sólido, porque, na verdade, não tem como. A concentração é densidade, ele não, é como se ele estivesse sozinho lá dentro. Não dá por e-mail. Peraí. Entendi, professor. Se o sólido está diluído na solução, aí sim eu coloco na condição. Aí sim, mas aí ele não é mais sólido, né? Aí você já tem uma solução, né? Já tem um solvente. Entendi, professor. Tá? Então, ó, gente, só tem mais 9 minutos, tá? Bom, mas aí também já vai estar 10h30, né? Está na hora de terminar. Tá legal até aí? Bom, e eu tenho uma tarefa para vocês. Já está essa lista 2 lá, ó. É a lista do exercício 2. São as mesmas reações A, B, C e D, tá? Já está no portal. Essa aqui, a turma da manhã eu não cheguei a discutir, a turma da noite já. Então, vocês já podem fazer essa lista também. E essa daqui, eu não fiz o gabarito. Então, o que vai acontecer? Você vai fazer a lista, tá? Vai levantar as dúvidas para a semana que vem. Tá? Se você quiser mandar essa lista daqui para a semana que vem, você pode mandar. Mas você também tem uma alternativa. Vem a semana que vem, discute aqui na aula, tira as dúvidas
entende isso legal, refaz isso do jeito que você acha que está certo, e aí depois você manda novamente. Então, você pode... O ideal seria o quê? Você fazer isso a lápis daqui para a semana que vem e não mandar ainda. Fazer a lápis e deixar marcado todas as dúvidas. Aí, semana que vem, tira todas as dúvidas, fecha a lista e aí manda. Porque aí, depois disso, eu vou publicar a lista, o gabarito. Nessa primeira não, porque eu ainda não tinha conversado com vocês sobre isso. Mas na outra, depois da semana que vem, eu vou publicar a lista. Aí o que acontece? Se você estiver errado, eu aceito, mas já não vai valer a mesma nota que ela valeria no primeiro momento. Deu para entender? Entenderam? Professor, é que cortou na hora que o senhor falou. Ó, hoje é dia 6, tá? Você faz essa lista hoje e dia 13 você tira as dúvidas. Tá legal? Aí você me manda do dia 13 até o dia 20, você me manda essa lista já certa, porque já tirou as dúvidas. Tá legal? No dia 20, eu coloco o gabarito dessa lista no portal. Tá? Aí você vai ver onde você errou. Aí, se você quiser corrigir e mandar e reenviar lá, pode. Só que ela já não vai valer mais a nota máxima, porque eu já coloquei o gabarito. Então, o legal é o quê? Você fazer essa lista daqui para a semana que vem, tirar todas as dúvidas e aí depois refazer. Isso não significa que o cara, por exemplo, ficou trabalhando, não deu tempo, só foi entregar depois que o gabarito já estava publicado, só vai ter metade da nota? Não, não é metade da nota, você vai ter mais nota. Mas, por exemplo, se tu entregar todas as listas e algumas delas você entregou depois que o gabarito foi publicado, em vez de você tirar 10, você tira 9. Mas você não vai deixar de ganhar nota por causa disso. Deu para entender? Para tirar 10, tem que estar perfeito, né? Então, para tirar 10, você teria que estar com tudo certo até antes de eu publicar o gabarito. E isso pode acontecer. Por quê? Se você fizer dessa semana para a semana que vem, tiver dúvida, tirar dúvida da semana que vem, aí você pode corrigir e mandar antes de eu publicar. Eu só vou publicar daqui a 15 dias. Deu para entender? Deu, professor. Tá bom para vocês? Tá bom para vocês assim? Sim. Alguém quer reclamar? Agora é a hora. E isso é mais para assim, para a gente ter uma noção, né? Por exemplo, se o cara entregou todas as listas, mesmo que esteja atrasada, se tu entregou todas, tu não vai ficar com menos de 7, entendeu? Também não vai tirar 10. Tá legal? Eu acho justo, né? Porque eu tenho que diferenciar o cara que entrega todas as listas de quem não entrega todas, de quem aquele que entregou toda antes de publicar o gabarito, aquele que entregou todas, mas ele esperou o gabarito ser publicado. Então, eu preciso diferenciar um do outro. Ninguém vai tirar um 0 por causa disso, mas eu vou fazer uma pequena diferenciação. Eu acho justo. E foi mais ou menos o que eu fiz na P1, falar a verdade, né? Tá? Eu fiz mais ou menos isso. Tá legal para vocês? Certo, professor. Bom, agora vamos começar o próximo assunto, mas assim, esse aqui não vai dar tempo de falar muita coisa, tá? Que vai ser separação do grupo 4. Então, mas aqui não tem tempo de falar muita coisa. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar só uma pequena introdução para a gente ter uma noção do que se trata, e aí, semana que vem, a gente tira as dúvidas dessa semana e aí explica melhor esse assunto, para vocês entenderem. Tá legal? Procura sempre... Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tem alguém aqui que está presente hoje que não teve nota, não apareceu nota no portal? Não, né? Todo mundo que está aqui já teve nota no portal, né? Porque quem não teve nota é quem não mandou nada, né? Então, mas aí eu quero saber, porque às vezes, por exemplo, tem um cara que nunca mandou nada, mas porque ele estava com um problema,
e agora ele conseguiu resolver o problema. Ele estava pensando em desistir, mas agora ele deu para dar um jeito na vida dele, ele não quer mais desistir. Pode entregar os exercícios atrasados? Pode, me avisa. Tá? Pô, vou entregar agora. A gente espera, a gente dá um jeito. Tá? A gente está aqui para ajudar, a gente está aqui no mesmo barco. Tá? Então, se tiver com alguém que está com algum tipo de dificuldade, avisa que é para a gente poder ajudar. Tá legal? Tudo bem, povo? Sim, professor. Tudo bem. Faltam 3 minutos. No começo do ano, a gente falou sobre isso, mas eu não sei se vocês lembram. Uma das um dos objetivos da química analítica, né, é análise qualitativa, né? A gente identificar, né, quais são os produtos que estão presentes no meio. Então, a química analítica se divide em duas etapas, né? A química analítica quantitativa. Então, eu tenho uma água, será que nessa água tem cloreto? Quanto tem de cloreto? Isso, quem estuda é a química analítica quantitativa. Pega uma aula e fala assim, será que essa água tem cloreto ou não tem cloreto? Quem estuda isso é a química analítica qualitativa. Tá legal? O que a gente vai discutir a semana que vem é como que a gente, em laboratório, consegue fazer uma separação para identificar cátions em laboratório. Então, eu tenho uma amostra que tem sódio, potássio, mercúrio, chumbo. Como é que eu faço para saber, em laboratório, será que eu tenho sódio? Será que eu não tenho sódio? Será que eu tenho cálcio? Será que eu não tenho cálcio? Não quanto tem, só se tem ou não tem. Da qualitativa que a gente vai discutir semana que vem. Tá legal? Eu paro por aqui, gente. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa? Está tudo certo? Como é que está a situação? Agora vai terminar já. Tem menos de 1 minuto. Eu também não vou ficar falando, porque não vai dar tempo de terminar nem o que eu estou falando. Professor, eu só queria saber, se eu montar essas reações, eu posso mandar para o senhor corrigir ou ainda não? Para o senhor ver se eu fiz certo? Ou ainda não? O que você está falando? Esses exercícios que eu pedi para a semana que vem? Não, separação dos cátions. Não, você pode dar uma estudada nisso, mas eu ainda vou colocar exercício para vocês fazerem. Eu não vou pedir relatório. Eu pensei que fosse para demonstrar as reações que acontecem. Não, eu vou explicar primeiro, senão você não vai entender. Tá bom, professor.